Fala galera, eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes para deixar uma parte para a introdução, para que a gente possa agora só nessa segunda parte mostrar todas as incompatibilidades que existem entre cristianismo e socialismo. Então vamos começar bem do básico, uma leitura bem básica, ensino básico bíblico, Êxodo 20, 15. Capítulo 20, versículo 15, eu vou ler aqui com vocês uma série de versículos para a gente poder entender o quão incompatível é um cristão de esquerda, um cristão socialista. Os 10 mandamentos. No versículo 15 a gente tem um dos 10 mandamentos: não furtarás. Enquanto no versículo 17 a gente tem o seguinte aqui: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, se o socialismo visa que todos os seus bens são de utilidade pública e popular, não haveria necessidade de você ter um versículo dizendo não furtarás. Porque se tudo é de uso popular, por que você vai furtar uma coisa que é do outro, mas também é seu? Que é do outro, mas também é meu. E aí? Viu quanto que é incompatível? E aí a gente para e analisa: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, ai de você se cobiçar alguma coisa que não te pertence. Ai de você. Deus nos dá o direito de propriedade privada. É incrível. O socialismo ele quer tirar o direito de propriedade privada. Mas Deus nos dá o direito de propriedade privada. Aí, bom, meu amigo, você escolhe se você fica com a palavra de Deus ou se você fica com a palavra de Marcos. Os dois não dá. A menos que você seja aquele cristão que acredita que só porque a gente vive no tempo da graça e não mais no tempo da lei, as leis não valem mais. Nenhuma lei mais tem validade. Mas para você também, eu tenho uma palavrinha aqui bem bonita que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos ver o que diz aqui. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ou seja, Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei, mas não revogar. Tá? Então é bom a gente tirar essa coisinha da nossa cabeça de que só porque a gente vive no tempo da graça, as leis não funcionam mais, os mandamentos não funcionam mais, as diretrizes não funcionam mais. Funcionam sim, e há de você se desobedecê-las. Beleza? Versículo 18 ainda diz mais: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Só até essa parte. Jesus não veio revogar, veio cumprir. E nenhum tio, nada pode ser tirado da lei, até que os céus e a terra passem. Acho que está bem claro aqui. E assim, não adianta nem ficar com raiva de mim, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É o próprio Jesus que está falando aqui. Então não faz sentido. Você tenta retrucar com uma coisa, mas a Bíblia ela te prova o contrário. Como eu disse, esse vídeo é para cristãos. E o mais incrível, aí vem aí o nosso amiguinho socialista cristão, nazista judeu, quadrado redondo, porque é basicamente tudo a mesma coisa. E aí ele vai pro livro, onde ele vai para o livro de Atos, e é onde ele diz que lá em Atos, tipo, o povo veio, eles vendiam tudo que tinham para fazer a igreja. Eles vendiam tudo que tinham para ajudar a igreja. Só que aí a gente já encontra duas incompatibilidades. A primeira eles vendiam, eles não davam, como o socialismo manda. Beleza? Eles não davam, eles vendiam. É diferente. E eles faziam isso de bom grado. E eles doavam para causas evangelísticas. Certo? Eles não doavam para o governo. Diferente do caso do socialismo. Vamos dar uma lida aqui
no que se encontra em Atos, capítulo 4, versículo 34 e versículo 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Vou repetir, segundo a necessidade de cada um. Não era tudo igual, como o socialismo propõe, e era de bom grado. A própria Escritura diz que Deus ama, Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele ama aquele que dá com alegria. Até o seu dízimo, que é uma ordenança, que é uma diretriz por Deus, dada por Deus. Se você não der de coração aberto, se você não der com alegria, Ele não aceita o seu dízimo. Então, é diferente. O socialismo, ele expropria. Tipo, ele pega, rouba, furta. É diferente. Em Atos, eles davam de bom grado. E, como é que eu posso dizer? Tipo, no socialismo você não vende por vontade própria e doa para o governo. É o governo que chega para você e diz: sua propriedade é sua. Se ferrou, não é mais. Então é assim que funciona. E segundo a necessidade de cada um. Não era nada igual. Tá aqui nas Escrituras. Então, vamos dar mais uma analisada nisso. Existem pessoas também que querem defender o socialismo cristão, utilizando aqui, eu vou ler aqui para vocês, o caso que acontece em Atos de Ananias e Safira. Eu recomendo vocês que leiam essa história, mas basicamente o que acontece? Ananias e Safira, eles vendem seus bens e eles doam para a causa evangelística. Porém, eles doam uma parte, eles tiram uma parte para eles, mas mentem dizendo que doaram tudo. E nisso eles são castigados, e existem pessoas que dizem que eles foram castigados porque eles não doaram tudo que tinham. Então vamos ver aqui o que diz aqui em Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela já não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro já não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, esses dois versículos deixam bem claro: Ananias e Safira não foram castigados por não doarem tudo. Eles foram castigados por mentir. Mentir, não mentirás, também é um dos mandamentos de Deus. Também é um dos 10 mandamentos. Aqui eles mentiram, e como Pedro disse, mentiram a Deus, para Deus. Então o castigo deles foi pela mentira, não foi por ter subtraído uma parte, mas foi pela mentira. Como eu disse, Deus não obriga ninguém a nada. Eles simplesmente poderiam não ter vendido, eles simplesmente poderiam ter vendido e ficado com dinheiro para eles. Eles não são obrigados a nada. Deus não obriga ninguém a nada. Mas se você der, dê de bom grado. E isso fica bem claro aqui nesses dois versículos. Então, a gente precisa entender uma coisa. Deus é justo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Deus é justo. E vamos entender que justiça e igualdade não são sinônimos. Justiça é uma coisa, igualdade é outra coisa. E para a gente entender isso, eu separei também mais um versículo que se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz: Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto Ele é. Então,
Não adianta. Deus é justo. É claro que tem algumas coisas que são universais, como o amor, o perdão. Se você se arrepender de coração, Deus vai te perdoar. E Deus vai continuar te amando mesmo perante seus pecados. Mas a própria palavra diz que Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Por mais que Ele te perdoe, a consequência desse pecado você ainda vai sofrer. E em Apocalipse 22, 12, vamos dar uma lidinha aqui, em Apocalipse 22, 12, que diz: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, o próprio Jesus é meritocrático. É claro que nós não somos salvos pelas obras, mas mediante a graça. Mas lá no céu, nós vamos receber o que nós chamamos de galardão pelas nossas obras. Então, que você possa entender isso. O próprio Jesus era meritocrático. O grande problema das pessoas hoje em dia é elas acharem que a meritocracia não existe porque elas associam a meritocracia a um conceito coletivo, uma vez que meritocracia é um conceito individual. Eu sou exemplo da meritocracia. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo contando a respeito da minha história e conheço muitos que são exemplos da meritocracia. Não é porque tem um cara passando fome do meu lado que isso exclui a minha meritocracia. Nós temos a responsabilidade de ajudar, não a obrigação de ajudar. Pode parecer radical o que eu estou falando, mas é bem interessante que a gente consiga entender essa diferença. O grande problema é que você precisa entender a meritocracia como um conceito individual, não coletivo. Tá? Porque tem muitas pessoas que já estiveram ou estão na posição de coitadinhos, mas conseguem crescer. E ao contrário do que muitos dizem, não são poucos não, são muitos. Eu fui um desses. Então, só para vocês terem uma noção, eu sou um professor de física que nunca teve uma aula de física no ensino médio. Olha que interessante. Então, a meritocracia existe. Jesus era meritocrático. Então, é bom que vocês entendam. Cristianismo e socialismo, velho, não bate. É como eu disse, é o cristão socialista, o nazista judeu, o quadrado redondo. É estranho, não bate. Então, cabe a vocês, se vocês vão acreditar no que a palavra de Deus te diz, te mostra. Tudo isso que eu citei à luz da palavra. Vocês podem ir lá na Bíblia e pesquisar, estudar a fundo. Vocês não precisam acreditar em mim. A Bíblia está aqui para mostrar isso para vocês. Como eu disse, esse é um vídeo dedicado aos cristãos, principalmente aos cristãos que acham que existe compatibilidade entre socialismo e cristianismo. O que é estranho, né? Como eu disse, cristão de esquerda, cristão socialista, é a mesma coisa que colocar numa mesma coligação socialismo e liberdade. É um paradoxo. É a mesma coisa que eu tentar colocar um quadrado numa fenda circular. Não dá. Não dá. Sem deformar o quadrado não dá. Perfeitinho não rola. Então é bom que vocês entendam isso e que essa palavra tenha servido de alguma forma. É bom que a gente pare, porque o grande problema hoje é o achismo das pessoas. As pessoas estão... Eu acho que eu posso isso, os cristãos estão assim. Eu acho que eu posso isso, eu acho que isso não tem problema, eu acho que isso não tem mal nenhum, eu acho que isso faz sentido, eu acho que aquilo outro é compatível. E estão esquecendo do principal, que é ler o que está nas Escrituras. O que Lutero dizia: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser desconsiderado, mesmo que ele faça chover milagre todos os dias. Olha a gravidade disso. E na Bíblia diz, Paulo diz, que mesmo que venha um anjo do céu mostrando um evangelho que não seja esse, seja amaldiçoado. Então fiquem com essa palavra e é bom que vocês reflitam sobre isso, principalmente vocês cristãos socialistas. Fiquem com Deus, abraço, boa noite.